Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Diretoria de Qualidade de Vida no Trabalho, apresenta o quadro Entrevista com Especialista. E hoje vamos entrevistar a doutora Vitória Gomes, doutora em Psicologia. Vamos falar sobre Psicologia do Trabalho para Mulheres. Eu sou Cristina Molica, uma mulher branca, de cabelos castanhos e de baixa estatura. Estou aqui com a minha colega de trabalho, a diretora de Qualidade de Vida no Trabalho, Larissa. Olá, eu sou Larissa Pedrosa Nascimento, sou uma mulher de 1,77 m, magra, cabelos curtos e grisalhos. Estou vestindo uma blusa rosa e uma saia verde. Olá, eu sou Vitória Gomes, eu sou uma mulher branca de 1,65 m e cabelos escuros. Doutora Vitória, seja muito bem-vinda. E a gente vai começar o nosso bate-papo hoje com a seguinte pergunta. Quais são os principais riscos psicossociais que afetam especialmente as mulheres no trabalho? Ok, obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito importante porque pensando no mundo do trabalho e especificamente com as mulheres, a gente tem que olhar para algumas especificidades que tratam do corpo da mulher ou das identidades femininas como um todo, que dizem respeito a algumas especificidades no sentido de que há no mundo do trabalho uma invisibilidade, ou algo que é invisível em relação aos esforços que a mulher faz, tanto no local de trabalho quanto no mundo pessoal, no mundo familiar, né? Então, os riscos que a gente pode começar a introduzir em primeiro lugar é talvez uma dupla jornada que a mulher exerce, né? E quando estamos falando de dupla jornada, não estamos falando somente numa execução do trabalho, numa execução braçal, né? Tanto no local de trabalho, a depender das tarefas a realizar, mas também no local da casa, como, por exemplo, atividades cotidianas, lavar, passar roupa, cozinhar, né? Mas aí a gente está falando do corpo envolvido, né? Mas aí a gente tem uma outra questão, que são as atividades mentais, a carga mental de gerenciar e administrar uma casa que pode envolver filhos, que pode envolver ou não, de repente, um relacionamento amoroso, um casamento, pode envolver, a depender da idade também, o cuidado com pais, o cuidado com irmãos, ou com algum familiar que esteja adoecido, lembrando que a mulher é responsável prioritariamente, majoritariamente, pela área dos cuidados, né? Então, quando alguém adoece na família, então quando a gente começa a perceber não só a execução das atividades no local de trabalho, mas também fora, estamos falando de uma dupla, tripla jornada de trabalho que é invisível aos olhos dos gestores, das chefias, né, da organização do trabalho como um todo. Então, esses seriam um dos principais problemas, né, de riscos psicossociais relacionados ao mundo do trabalho, especificamente falando da mulher, mas também estaremos falando de outros riscos, e que seriam o assédio moral no trabalho, especificamente com mulheres, né? Também estaremos falando do assédio sexual, né, direcionado a mulheres, né, que majoritariamente se apresentam como mais vulneráveis de sofrer ou receber esse tipo de condutas. Então, quando a gente fala de riscos psicossociais, estamos falando de riscos que estão atrelados a um corpo feminino, né, e que não é considerado, que não é contemplado, que não é pensado na logística da organização do trabalho para conseguir prevenir, que um dos pontos mais importantes, que é prevenir algum tipo de risco de adoecimento mesmo, né? E são riscos que hoje estão considerados como que devem ser contemplados na hora de pensar, já é uma lei que deve ser pensada, né? Eu acho que por isso que a gente está falando muito atualmente sobre como prevenir o assédio moral e assédio sexual no trabalho, por isso. Então, acho que a gente poderia começar nesse sentido. Como a gente consegue entender melhor, talvez com um pouquinho mais de clareza, né? Principalmente para aquelas pessoas que nunca pararam para refletir sobre isso, né? Como que a gente entende esse sofrimento da mulher? Como que a gente pode entender melhor esse sofrimento feminino? Para pensar o sofrimento no trabalho, especificamente da mulher, eu uso uma teoria muito importante, que é a psicodinâmica do trabalho, que é uma teoria que nos ajuda a pensar a relação entre subjetividade, saúde mental e trabalho, né?
e que vai postular que a gente tem uma centralidade na constituição identitária a partir do trabalho. Então, nós temos uma identidade, nós somos quem somos a partir do trabalho. A jornada de trabalho me define, quem eu sou me define, né, na execução dessas atividades. Eu passo muito tempo no trabalho, então a maior parte da minha sociabilização se dá no local de trabalho. Mas na questão específica com as mulheres, a gente tem uma questão que não é falado, que não é considerado, mas que é trabalho, que é o trabalho doméstico e o trabalho materno. E quando a gente fala de trabalho materno, não é só o trabalho de maternar, né, criar, gestar, parir e educar filhos. Também o trabalho de cuidar, o cuidado do outro, o cuidado dos familiares, o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, o cuidado do ambiente, do clima organizacional, né? Então, aí temos uma especificidade de que o trabalho constitui a subjetividade de todas nós mulheres. Eu também falo porque eu também sou mulher, também administro, gerencio uma casa, administro minha filha. Então, essa identidade, ela é perpassada pelo trabalho materno, pelo trabalho no trabalho mesmo, pelo trabalho do cuidado da casa. Quando há uma sobrecarga de trabalho com essa dupla, tripla jornada, e principalmente quando há uma invisibilização, não é visível, não é considerado, não está em cima, não está colocado em cima da mesa, não está como pauta, esse sofrimento se intensifica. Porque preciso estar constantemente provando aquilo que faz o tempo todo, quando deveria estar posto, evidenciado, né, reconhecido. Então, o sofrimento no trabalho, especificamente das mulheres, de nós mulheres, é invisível. E parece que sempre temos que estar provando aquilo que para nós é muito óbvio. É tão invisível que às vezes nem nós conseguimos perceber o quanto de trabalho que temos ao longo do dia. Então, esse é um desgaste, uma sobrecarga de trabalho que vai trazendo um sofrimento de não reconhecimento, né? O não reconhecimento a partir da psicodinâmica do trabalho é um dos pontos importantes para o adoecimento. Então, a falta de reconhecimento, a falta de valorização, a falta de valorizar as competências, né? A falta de contribuição e ajuda do outro também intensificam o sofrimento da mulher. Vitória, você falou de falta de tantas coisas, né, para nós mulheres. E a falta de segurança emocional, como é que impacta na nossa vida, enquanto, né, trabalhadoras, servidoras? Bom, quando estamos falando, né, do mundo do trabalho, a falta de segurança emocional, ela parece que bombardeia todos os lugares da mulher. Há uma invalidação, né, do saber, das competências, do sofrimento, né? E isso vai intensificando as probabilidades de adoecimento. Né? A falta de segurança emocional, ela pode ser fortalecida desde vários aspectos. No local de trabalho, a partir de um clima organizacional que considera essa especificidade das mulheres, chefias e lideranças que possam vir a colocar pautas de prevenção em relação ao assédio moral, assédio sexual, canais seguros de denúncia, canais seguros de orientação, capacitações, treinamento, que possam vir a dar mais segurança emocional para a mulher. Ainda temos ambientes que tratam de silenciar as opiniões das mulheres, infantilizar, né, ou desqualificar, né, com aquele script cultural construído de que as mulheres são emocionais, e a partir disso desqualificar. Tudo isso vai minando a segurança emocional da mulher. Mas o caminho inverso é mais práticas organizacionais, práticas culturais, lideranças, chefias, canais seguros. Eu acho que é importante também trazer espaços públicos de discussão sobre isso. Ambientes que possam reunir o coletivo, ambientes específicos de mulheres do trabalho que se reúnem para conversar sobre as dificuldades, lideranças e chefias mulheres que possam enxergar aquilo que é invisível aos olhos do mundo masculino, ou dos homens. Eu acho que isso pode vir aí na direção contrária da insegurança emocional e poder conseguir pautar ou consolidar essa segurança emocional que tanto precisamos, que nada mais, nada menos é uma validação daquilo que vivemos hoje em dia. Do que somos, né? Como psicóloga, quais são os sinais, os principais sintomas observados dentro da clínica em relação a essas mulheres adoecidas pelo trabalho?
Bom, temos muitos sinais e muitos sintomas. Eu percebo uma dificuldade de aceitação de algo que é não dar conta de tantas demandas. Não consigo dar conta das demandas no local de trabalho, das horas solicitadas no local de trabalho, não consigo dar conta da administração da casa, dos filhos, da comida. Então, esse não dar conta faz com que as mulheres cheguem no limite quando solicitam ajuda. Então, percebo que quando chegam no limite desse não dar conta, começam a apresentar sinais de crise de pânico, crise de ansiedade no local de trabalho. Então, é frequente escutar: estava tudo bem, era uma trabalhadora ótima e, de repente, ela teve uma crise no local de trabalho, quebrou, gritou, saiu correndo, ficou sem ar. Mas que são sinais que aparecem abruptamente para quem não estava atento, ou para quem não é da área da saúde mental, mas que foi se gestando ao longo do tempo, não aguentar, aguentar. Outros sinais que eu tenho percebido também são muitos sinais no corpo. Então, fibromialgia, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, urticárias, formigamento nas mãos, sudorese, falta de ar, aqueles sintomas clássicos, das crises de pânico, crises de ansiedade. Eu tenho visto também algumas infecções urinárias também, da mulher ficar muito tempo sem ir no banheiro, muito focada em terminar algumas demandas. Então, basicamente, esses são os sinais mais leves que a gente encontra. Irritabilidade também, nervosismo, alguns sinais de agressividade. E depois temos sinais um pouco mais graves, como início já de depressão, início já de ansiedade, como um transtorno mesmo. Então, a gente vai... Eu vou percebendo que os sinais, eles aparecem, só que há pouca atenção a esses sinais que aparecem precocemente. E depois chegam no limite, quando chegam, por exemplo, ao meu consultório, ou chegam ao campo da clínica com meus alunos estagiários em clínica do trabalho. Mas principalmente na área do corpo também. Fala pra gente que caminhos reais as mulheres podem seguir para a proteção e saúde mental. Bom, aí eu vou entrar especificamente no campo do psicólogo. Eu acho que é muito importante, o nosso campo mesmo. Eu acho que toda instituição, toda organização do trabalho deve ter um psicólogo que esteja acompanhando os processos de saúde e doença no trabalho. Mas é um psicólogo que deveria ter um posicionamento muito mais profundo de analisar a organização trabalho, as práticas institucionais e a subjetividade das mulheres no trabalho, fazendo um trabalho um pouco mais profundo e não somente de tratamento de sintomas, mas pensar a organização do trabalho como um todo. Mas também sendo um pouco mais realista, eu sei que muitas instituições não têm um psicólogo. O que pode ser feito? Me parece importante que as lideranças, os gestores, as chefias, a parte mais hierárquica possam fazer capacitações em relação a identificar ou prevenir ambientes hostis. Me parece importante também encontros de mulheres, das próprias mulheres do trabalho. O grupo ajuda muito, coletivo de trabalhadoras, ajuda muito a conversar, a entender que as dores que eu sinto são as mesmas que a outra colega também tem, então me faz me identificar, me sentir entendida, acompanhada, e pensar o que eu posso fazer em relação a isso depois. Canais seguros de denúncia, se for o caso, se tivermos assédio moral, assédio sexual. Espaços de acolhimento individuais também, que possam ser acompanhados. Me parece importante também fomentar espaços que caminham na direção contrária do individualismo e da competição. Então, espaços de apoio e fortalecimento coletivo que ajudam a observar quando uma outra colega está passando algo difícil, eu estou entendendo, percebendo que alguém não está muito bem, que eu posso falar com ela e que possa, vamos fazer uma consulta, vamos tentar encontrar uma ajuda, vamos conversar com tal pessoa. Então, para que haja uma ajuda coletiva. Porque quando há ajuda coletiva, nós estamos falando de uma rede de apoio
que se forma no local de trabalho. Tão importante, né, para evitar agravamentos, né? Então, acho que temos vários caminhos para conseguir evitar ou cuidar ou fortalecer as mulheres no local de trabalho. Gostaria de fazer uma observação sobre o nosso trabalho, o trabalho da Diretoria de Qualidade de Vida no Trabalho, dentro da Defensoria Pública. E a nossa diretoria oferece um acolhimento, né, para todos os integrantes. Então, a gente tem esse projeto acolhimento, onde o servidor, ou integrante, ou terceirizado pode chegar até nós, para que a gente possa conversar durante algumas sessões e fazer esse acolhimento. Mas a gente tem um outro projeto muito interessante também, que se chama Café Sem Pressa. O Café Sem Pressa a gente reúne mulheres que trabalham com outras mulheres em situação de violência, ou seja, que as atendidas estão nessa situação de vulnerabilidade extrema e de violência, né? E elas também precisam desse apoio, porque elas escutam umas às outras e existe também ali uma influência dentro das emoções delas, né? Então, o Café Sem Pressa também é um encontro psicoeducativo, mas é principalmente um lugar onde o coletivo se encontra para se fortalecer, a partir então dessa ação da DIQUAV. Nós estamos infelizmente encaminhando para o final. Nosso tema é muito interessante, mas o tempo ainda é curto, né? Eu gostaria então de passar a palavra para a Larissa, para as considerações, e ver se a doutora Vitória também quer deixar alguma mensagem para a gente finalizar o nosso podcast. Bom, Vitória, primeiro, que bom poder falar sobre esse tema que é tão importante e, como você disse lá no início, né, invisível muitas vezes. Nós somos muitas mulheres trabalhando, né, com outras mulheres, para outras mulheres e com muitos homens e, né, para outros homens, mas realmente ser mulher é diferenciado. Então, poder ouvir isso de forma científica, trabalhada, né, nessa parte da psicodinâmica do trabalho, com tanta propriedade, né, de você que é uma doutora nessa área, é importante, porque quanto mais conhecimento, mais os olhos se abrem para essa realidade desse tema. Então, eu quero agradecer, me vejo muito nas suas palavras, né, enquanto gestora, enquanto mulher também, que passam por toda essa sobrecarga, né, de ser gestora, de ser esposa, de querer ser mãe, né, de ser colega de trabalho, de ter outras atividades, e que ainda assim me encontro e me alegro no meu trabalho, onde eu tenho tanta possibilidade de poder ser, né, essa mulher com as minhas limitações, com as minhas sobrecargas. Isso é muito importante. Eu desejo que muitas outras mulheres encontrem espaço verdadeiro nos seus locais de trabalho para poder serem vistas, né, em toda essa amplitude do ser mulher. E é isso, Cris, dizer que é uma alegria poder estar aqui com você nesse tema, né, e poder ouvir tantas coisas que vão trazer reflexões, e esse é o nosso interesse mesmo, que esse momento possa trazer grandes reflexões, né, e quem sabe grandes ou pequenas mudanças, né, para o nosso dia a dia. Estamos na luta. Toda a minha formação e toda a minha área de atuação tem foco as mulheres, as meninas e crianças. Então, estava te escutando, estava pensando como que cada mulher é um mundo que tem tantas especificidades. Por exemplo, eu tenho a minha filha neurodivergente, então já somando outras particularidades, mãe neurodivergente, as especificidades, a rotina da casa. Então, é um mundo que deve ser pensado. E o mundo do trabalho não deve ser alheio a essas especificidades. Também estava lembrando como que os encontros coletivos, eles fortalecem, né? E dentro da clínica do trabalho, nós também temos sessões de atendimento grupais, psicoterapia de grupo, especificamente em clínica do trabalho. Já conduzi esses tipos de grupos em alguns sindicatos, com professores. Então, acho que é uma alternativa a pensar, né? Psicoterapia de grupo com mulheres que vão falar dos desafios no mundo do trabalho, atrelados ao mundo da vida pessoal, da maternidade, do cuidado com a casa. Também estava pensando como que me toca quando você fala que bom que estamos aqui, e já uma pequena mudança já vale muito para uma mulher. Mas também pensando num mundo tão desigual, e tão violento com as mulheres. Hoje, uma outra área que eu atuo bastante é a área da violência doméstica.
especificamente com a todos os tipos de violência, mas também com riscos de feminicídios. E a gente pensando que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, não é diferente no mundo do trabalho. Essa desigualdade e essas violências, elas também se traduzem nesse microsistema que é o mundo do trabalho. Então, eu fico muito feliz de vocês terem me convidado para entrar esse momento, esse bate-papo, para poder começar a visibilizar ainda mais aquilo que a gente sofre diariamente e às vezes não é considerado. Obrigada. A gente agradece muito e com esse agradecimento a gente encerra então mais um podcast do quadro Entrevista com Especialista, promovido pela Diretoria de Qualidade de Vida no Trabalho da Defensoria Pública do Distrito Federal.